Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, queria fazer um convite rápido. Sigam a nossa página lá no Instagram, @focado em prefeitura. E não deixem de conferir também os outros resumos que já estão aqui no nosso canal do YouTube. É tudo pensado para ajudar na sua aprovação. Bom, vamos lá. O nosso papo de hoje é sobre direitos humanos. A gente preparou um material bem focado, sabe? Pegando aqueles pontos que sempre aparecem em provas de concurso. O objetivo aqui é que a gente entenda a lógica por trás das normas e como elas funcionam no dia a dia. Para a gente se organizar, nosso resumo está dividido em três partes, tá bom? Primeiro, a gente vai dar uma olhada nos fundamentos e em como as normas internacionais passam a valer aqui no Brasil. Depois, vamos para um assunto super importante, o enfrentamento à violência doméstica. E para fechar, vamos conversar sobre o uso da força e a conduta dos agentes públicos. Começando então pela base de tudo. Como é que uma regra, um tratado que foi criado lá fora, passa a ter validade aqui dentro do nosso país? Entender esse mecanismo é o primeiro passo para a gente compreender a proteção dos direitos humanos por aqui. E aqui está o ponto central. A nossa Constituição é, digamos, aberta. O que isso quer dizer? Que aquela lista de direitos fundamentais que a gente encontra nela não é uma lista fechada, definitiva. O Brasil pode e deve assinar tratados internacionais sobre direitos humanos, e esses novos direitos se juntam aos que já existem, ampliando ainda mais a nossa proteção. Agora, olha que interessante esse processo. Para que um tratado de direitos humanos tenha a mesma força que uma emenda à Constituição, ou seja, o maior nível de proteção possível, ele precisa seguir um caminho bem específico, que foi definido lá na Emenda Constitucional 45. Ele precisa ser aprovado na Câmara e no Senado, em 2 votações em cada casa e com placar bem alto, no mínimo 3/5 dos votos. É um processo super rigoroso, e isso mostra a importância que o Brasil dá para esse tema. Certo, agora que a gente viu a teoria, vamos para um exemplo prático muito claro. A Lei Maria da Penha é talvez um dos melhores exemplos de como esses princípios de direitos humanos se transformam em uma política pública essencial para a nossa sociedade. E essa frase da própria lei diz tudo. Ela é muito forte. Ela estabelece, sem deixar dúvida, que a violência doméstica não é um probleminha particular, uma briga de marido e mulher. Não. É oficialmente uma violação de direitos humanos. Isso muda tudo na forma como o Estado precisa agir. Então, como a gente combate essa violação? A primeira diretriz que a lei traz é a da integração. Ou seja, não adianta a delegacia trabalhar sozinha, o juiz agir sozinho, a prefeitura fazer uma coisa isolada. É preciso criar uma rede, uma articulação entre todo mundo. União, estados, municípios, o judiciário, o Ministério Público e até a sociedade civil. É um esforço conjunto. A segunda diretriz tem tudo a ver com a primeira: capacitação constante. Os profissionais que estão na linha de frente, policiais, médicos, professores, assistentes sociais, precisam receber treinamento contínuo. Eles têm que estar preparados para acolher a vítima do jeito certo e aplicar a lei corretamente. Esse preparo faz toda a diferença. E aqui, pessoal, atenção, esse é um ponto que cai demais em prova. A Lei Maria da Penha proíbe a mediação. O que isso significa? Que não se pode colocar a vítima e o agressor na mesma sala para tentar um acordo ou pacificar a família. A lei parte do princípio de que há uma relação de poder muito desigual ali e a prioridade absoluta é proteger a vítima e não buscar uma paz que coloque a segurança dela em risco. Ok, vamos agora para a nossa última parte. Aqui, a gente vai analisar os princípios que devem guiar a atuação dos agentes de segurança, especialmente quando o assunto é o uso da força. Um tema bem delicado e que precisa de regras muito bem definidas. Então, fica a pergunta, né? O que deve orientar um agente de segurança na hora H, no momento de decidir se usa força ou não? A resposta está em alguns princípios bem importantes que a gente vai ver agora. E os pilares são esses 3. Primeiro, a legalidade. O uso da força só pode acontecer se tiver um objetivo legal, dentro do que a lei permite. Segundo, a conveniência. O agente precisa pensar se o uso da força não vai causar um dano maior do que o benefício que se quer alcançar. E por último, a moderação, que é a busca por usar sempre o mínimo de força possível para resolver aquela situação. E claro, não é só sobre o uso da força. A conduta ética do agente é essencial principalmente para proteger a vítima. A regra de ouro aqui é o sigilo. As informações pessoais da vítima são sagradas. O relato do que aconteceu deve ser feito só para os superiores, pelos canais oficiais. Expor a vítima, mencionar nomes ou fazer comentários sobre ela para outras pessoas está totalmente fora de questão.
E assim a gente chega ao final do nosso resumo. Se você gostou e quer ter acesso a mais materiais de estudo como este, em PDF, áudio, com questões, a dica é seguir a nossa página lá no Instagram, @focadoemprefeitura. Muito obrigada e bons estudos!